todo mundo feliz e não tem ninguém falando disso. Vou perder oportunidade, mas não vou perder dinheiro. Eu acho isso mais importante do que ganhar dinheiro. No meu entendimento, ano que vem, o melhor investimento que pode ser feito em renda variável são ETFs. É muito mais seguro, tem uma diversificação, tem mais estabilidade, tem mais tranquilidade. Tem alguns que você gosta, que você possa citar para quem está começando? Se a gente olhar a Bolsa de Valores hoje, a gente vê no noticiário 160 mil pontos. Vocês acreditam que ainda tem muita oportunidade? A gente conversou aqui, o Storm nos bastidores já falou aqui hoje, a gente está vendo que os gringos estão comprando muito, mas o brasileiro local não está comprando ainda. Então a gente pode ter a entrada desses brasileiros empurrando essa bolsa para cima. Qual o cenário que vocês estão enxergando? Se nós tivermos uma redução da taxa de juros para o ano que vem, que é o que está projetado, isso teoricamente tornaria a renda fixa menos atraente e poderia trazer a pessoa física ao Brasil para botar alguma coisa em bolsa. Tá? E isso poderia funcionar como um certo gás a mais na tendência de alta? Sim, poderia. Estamos em tendência de alta primária, secundária e terciária, ou seja, em todos os períodos operacionais a nossa tendência é uma tendência de alta, o que indica uma maior probabilidade de continuar a alta para o ano que vem também. Ano que vem a gente vai ter o governo injetando um monte de benefícios dentro da economia. Vai injetar bolsa gás, bolsa sei lá o quê, um monte de dinheiro. Essa injeção de dinheiro que o governo vai colocar porque ele quer se reeleger no ano que vem, automaticamente faz com que a bolsa suba, sim. Isso é clássico. Ano de eleição, véspera de eleição presidencial, a bolsa costuma subir forte aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Então, no meu entendimento, nós devemos continuar em alta ano que vem, só que eu concordo com o Hugo na ideia de que o ideal é esperar recuos para comprar os recuos de uma tendência de alta. Tem um outro ponto que é importante a gente ter em mente aqui, que é o que comprar. A maior parte das pessoas deveria trabalhar ETFs, não deveria trabalhar ações exclusivamente. Pega uma ETF e tu começa a operar a ETF, é muito mais seguro, tem uma diversificação, tu tem mais estabilidade, tem mais tranquilidade, tu não está colocando todo o teu dinheiro numa única ação, mas sim em um grupo de ações. Essa ideia de não comprar topo, porque, na verdade, desculpa te interromper, é porque nós, né, a nossa carteira que a gente toca lá no Projetos 10%, já está comprado uma porrada de coisa há um tempão. Agora a gente só está administrando stop. Quando eu falo também não comprar topo, não é porque a gente já está comprado. Agora a gente está administrando, porque se voltar para, sabe, stop curto, gráfico semanal, etc., para sair no primeiro sinal de que, foi topo. A gente não sabe se é topo. Tem divergências fortes em OBV e FR agora, nos últimos dois topos, o topo histórico anterior e esse agora novo. Mas a gente está comprado, então a gente administra. Mas botar dinheiro novo agora... Mas é hora de chegar pesado. Não. Mas ainda de repente pode encontrar um outro papel. Ainda explicando o seguinte, sim, para os amigos que estão em casa, tá? Se a gente pegar a Bovespa, tá? E Bovespa, hoje estamos lá em 160 mil pontos, 160 mil pontos. E em 2008 a gente estava em 74 mil pontos, que foi o nosso topo de 2008. Então todo mundo pensa, a gente subiu, né? De 2008 até hoje, estávamos em 74, estamos em 160. Acontece que se você colocar a inflação, só a inflação de 2008 até hoje, o nosso índice deveria estar em 215, 220 mil pontos só para compensar a inflação no Brasil. O que significa que a Bolsa Brasileira talvez seja o único lugar do mundo onde a renda variável perde para a renda fixa. A Bolsa Brasileira, historicamente, desempenha pior que o CDI. Pior que o CDI. Então nós estamos muito atrás, mas muito atrás do que essas ações deveriam estar valendo. O que significa que as ações brasileiras estão subvalorizadas? Estão. Elas estão em números muito baixos do ponto de vista de avaliação de valuation, sem dúvida alguma. E por isso poderia haver um movimento de alta no ano que vem? Poderia, mas para isso precisaríamos de um governo um pouquinho mais pró-mercado, não este governo que produz um déficit fiscal nesse nível não vai conseguir reduzir muito a taxa de juros, e não reduzindo a taxa de juros a Bolsa não consegue subir. Você citou a questão de ETFs, Stormer. Você tem alguns que você gosta, que você possa citar para quem está começando? Sim. E o ETF é indicado mais para quem está começando, o cara que já está ali, já está estudando. ETFs também é uma boa ou não? Ele já deveria começar a migrar mais para as ações mesmo? Tá. Acho a tua pergunta extremamente pertinente. Vocês têm que estudar um sujeito chamado John Bogle. Esse sujeito, um dos investidores americanos que acabou criando a Vanguard, a tese dele é muito simples. As pessoas não conseguem bater o índice. As pessoas não conseguem bater o índice. 95% do fundo de investimento em ações no Brasil hoje não batem índice. Não batem Ibovespa. Certo? Por quê?
Porque o índice ele acaba sendo muito mais eficiente do que uma escolha seletiva de ações em si. No meu entendimento, ano que vem, o melhor investimento que pode ser feito em renda variável são ETFs. E neste caso eu colocaria como ETFs o quê? Uma Small 11, que é Small Caps, uma SCVB 11, que também é de Small Caps, uma Best 11, que são as empresas que mais pagam dividendos no Brasil. Então, é uma ETF das 50 empresas que mais pagam dividendos no Brasil. Então, o cara tem aquilo e ainda recebe dividendos mensalmente. Então, a gente pode falar, por exemplo, de uma World 11, WRDL 11. Essa aqui são as principais empresas do mundo inteiro. O sujeito com 6 ETFs simplesmente consegue cobrir todas as áreas do mercado financeiro do mundo. Ele consegue trabalhar em ouro, ele consegue trabalhar em renda fixa Brasil, renda fixa Estados Unidos, renda variável mundial e renda variável Brasil, com 5 ETFs. Essa ETF que o Storm falou focada em empresas pagadoras de dividendos, ela é a melhor ETF somente num cenário baixista, justamente porque em cenário de baixa, se o mercado virar, o pessoal corre para as empresas que pagam dividendos. Sim. Eu fiz um estudo para o jornal Estado de Minas em 2011, que era para comparar uma carteira focada em dividendos versus uma carteira focada em blue chips. Para quem não lembra, 2010 para 2011, o nosso Ibov caiu 25%. Foi aquela crise do euro, né, dos PIGs, Portugal, Itália, Grécia e Espanha, né, que podia implodir o euro, né, a moeda europeia. O Ibov caiu 25%. As blue chips, que têm um beta até mais alto, né, ou seja, elas podem subir bem mais que o Ibov em tendência de alta, mas também cair bem mais que o Ibov em tendência de baixa. As blue chips, elas tiveram uma queda, se não me engano, vou tentar puxar de memória, são 15 anos atrás, de em torno de 34%. 34%. Quando você pega as 10 maiores pagadores de dividendos, eu peguei 10 blue chips e as 10 maiores dividendos. As 10 maiores dividendos estava caindo 8% só. Mas olha só que interessante, se você aplica os dividendos nas 10 blue chips, os 34% de queda voltava para 32, 31 de queda. Não dava muito. Já os 8% de queda das pagadoras de dividendos foram para 4 ou 3% de alta. Menos que um CDI, menos. Mas você não perdeu dinheiro. E nesse sentido, por isso que a Divo 11, que também é uma ETF de empresas pagadoras de dividendos, tem um resultado maravilhoso. Se você olhar o gráfico dela, é lindíssimo o gráfico para ser trabalhado. Mas voltando para um passo atrás, como a gente estava falando aqui agora há pouco. Então, a minha perspectiva é a continuação da tendência de alta, sim. Tá? Mesmo para o mercado brasileiro, sim. E para o mercado americano. Bom, o mercado americano tem muita gente falando no possível crash há dezenas de anos. Eu gosto de falar em crash. Todo mundo fala em crash. Ó, semana que vem tem crash. Pessoal, eu nunca ouvi falar de um crash anunciado. Ó, semana que vem vai ter crash. Tá todo mundo avisando que vai ter crash, vai ter crash, vai ter crash. Em alguma hora eles acertam. Mas se tu ficar paralisado por isso, tu vai simplesmente poder perder grandes oportunidades. Porque o mercado americano é diferente do brasileiro. O que o Hugo mencionou é um fato. Aqui no Brasil a gente não pode comprar rompimento de topo, a gente não compra quando está realmente muito depois de altas. O mercado americano é diferente. Tem um estudo que foi feito pelo pessoal da Harvard. O Jesse Livermore, ele falava, fazia operações de rompimento de topo. Sim. Porque lá funciona muito bem. Olha só, os caras fizeram um estudo de 1950 até 2022, quantas vezes que o S&P e o Dow Jones romperam o seu topo histórico e renovaram máximas. Foram 1.578 vezes, que dá uma média de... O mercado americano renova sua máxima, em média, a cada 15 dias. De 15 dias ele renova a máxima, 15 dias ele renova a máxima, 15 dias ele renova a máxima. Então, nesse momento, nós estamos operando perto das máximas do S&P 500 e Dow Jones. Então, eu vou ficar com medo de comprar agora? Não, eu vou esperar um recuo de 2 ou 3 dias e vou procurar por compras nesse ponto. A gente teve um recuo que obedeceu até Fibonacci, no gráfico diário, no gráfico 60 minutos, que caiu 5.000 pontos. E foi certinho, numa retração de Fibonacci, passou a subir. De repente, no gráfico diário, eu esperaria um recuo maior. Mas quem é profissional e está vendo ali no gráfico 60 minutos, foi claramente uma situação de compra.
Então, nessa brincadeira, recuou 5 mil pontos e agora já rompeu 3 mil pontos para cima, já deu 8 mil pontos em 2 semanas. 2 semanas. Mas aí que tá. São mercados diferentes. Não, e é coisa para profissional, né? Eu falo para a galera às vezes se emociona muito com o que a gente faz. O pessoal às vezes fala, nossa, você fez... Um comentário que eu vi há alguns anos atrás, nossa, você fez em uma manhã o que eu levo 3 anos para ganhar. Eu falei na época pro cara, você tá errado, cara, eu não fiz isso em uma manhã, eu fiz isso em 20 anos. Exato. O pessoal acha que... Quantos tombos você tomou, né, André? E o capital que eu acumulei para poder conseguir e ter o emocional, a quantidade de... Puta. Então, mercado financeiro, principalmente no Brasil, Brasil é aquela frase famosa, né? Brasil não é para amador. Brasil já não é para amador. Mercado financeiro brasileiro, então... É mais difícil. Pô, é muito mais difícil. É mais difícil. Por exemplo, botando outra pimenta agora nessa questão. Se os juros cair, concordo 100% com o Storm. A tendência é vir mais dinheiro para o mercado. Só que tem um problema também. Se os juros vai cair nos Estados Unidos, isso é fato, né? Vai cair lá, com isso o dólar pode desvalorizar. E isso ajuda também a atrair dinheiro para o nosso mercado, né? Então, são 2 coisas que podem contribuir. Mas, como eu falei, quem está comprado, o profissional, está comprado pelo menos ali nos 120 mil pontos. Foi a última vez que testou uma LTA, começou a montar carteira ali, né? O estoque pique agora de rompimento de topo, tem alguma outra ação que você pode achar? Pode. Mas, cara, se você não comprou no 120 mil, por que diabo você vai querer comprar agora no 160? Você está comprando muito atrasado. Mas é aquele medo de perder oportunidades. Todo mundo falando de rompimento. Por sorte, não tem nenhuma capa da Veja, da Exame, né? Aquelas clássicas que sempre marcaram topo do tipo bolsa rompe, recorde, etc. Que aí o cara se empolga, quer entrar. Que empolga, né? Uma vez eu botei esse slide na B3 para dar aula, o coordenador mandou tirar. Não sei por quê, se ele foi proativo ou se alguém mandou uma mensagem para ele. Sei lá, eu tive que tirar aquele slide da Exame, mostrando que eles estavam sempre com o pé trocado. As capas de pânico eram sempre fundo e as capas de euforia eram sempre topo. Então, esse bull market silencioso, de certa maneira, vai proteger o amador que está operando ainda, está lá botando dinheiro em renda fixa, etc. Né? Tá, mas observa, o sujeito que hoje é um amador, não conhece muito do mercado, mas que quer tentar um resultado um pouquinho maior, eu volto a dizer, para esse sujeito, vale a pena sim ele ir construindo o que se chama de DCA. Que ele construindo um preço médio em cima de uma ETF. Então, cara, porque uma das coisas boas da ETF é o seguinte, as ETFs elas podem ser compradas unitariamente, tu não precisa comprar de 100 em 100. Então, a gente tem ETFs que estão, por exemplo, cotadas em R$60, R$70, R$100. Então, tu não precisa de um aporte gigantesco de dinheiro, não precisa botar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para comprar um lote de 100, como acontece dentro de uma unidade de ações. Então, tu pode ir comprando de uma em uma. E aí, o que eu recomendo para a maior parte das pessoas que querem olhar um pouco para a renda variável, começar a aprender um pouquinho sobre isso? Cara, vamos comprando aos pouquinhos, vamos comprando 5 aqui, 6 ali, comprando uma vez por semana ou compra uma vez por mês. Vai comprando e compondo uma posição ao longo do tempo dentro de pode ser um ETF que pague dividendos, como a Divo 11, ou como o DVD 11, ou mesmo como a Best 11. Pode ser uma outra, como a SCVB 11. Se quer investir um pouco em mercado global, pode trabalhar com a WDR11. E com isso, vai botando um pouquinho de dinheiro nisso e sentindo como é que funciona. Uma das vantagens também que tem nesse cenário da ETF é a menor volatilidade, não tem movimentos tão enlouquecidos. E não há necessidade de tanta especialização como o que o Ogro faz. O cara não tem que ser um profissional. Exato. Entender tanto. E eu acho que a ETF ajuda também essa geração nova, né? Que a gente estava até começando em off também, antes de começar o podcast, sobre as perspectivas profissionais dos nossos filhos, etc., né, nesse cenário do Brasil. Para essa molecada nova que hoje tem acesso e que entrou em peso aí com homeschooling, né? Só que, infelizmente, muitos foram levados para jogatina, para opções binárias, ou até mesmo para cripto, altcoins, querendo ficar milionário do dia para a noite. Eu lembro, a primeira vez que meus filhos vieram falar comigo de cripto, não foi em cima de cripto, foi em cima de NFT, cara. Ah, né? Tá. Que aquela
porra virou pó, né? O cara vê que o Neymar comprou aquele macaco exatamente. Mas eu acho que as ETFs é legal pelo preço unitário. Meu filho compra a ETF com mesada. E aí, né, eu falo, pai, faz um Pix para mim. De quanto, filho? De quanto seu coração mandar. Não, fala qual é o valor. Ele é muito malandro. Aí eu falo, não, mas é para fazer um lanche. Eu falei, é só mesada. Pai, eu comprei Bova 11. Pô, é legal isso. Sim. De repente, daqui a pouco, começa... vou comer um sanduíche no Burger King. Não, peraí, eu posso comprar uma ETF com isso. Eu acho que é um instrumento educacional sensacional para a juventude, entendeu? Só que, infelizmente, né, no mercado das mídias, das redes sociais, o que prevalece é o sonho de comprar Ferrari com 20 anos, 21 anos, né? Sim.